aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é o meu convidado de hoje? Vou compartilhar agora mesmo. O meu convidado de hoje já é VIP no Compartilha Cast, porque ele já gravou alguns episódios e ele é autoridade no que ele fala. Ele é um empreendedor, um empresário, um host de podcast, comunicador, um amigo da pá, aquele cara que você pode contar para sempre, mas ele tem autoridade no que ele fala, tudo relacionado à natação. E a natação criativa, que é o nome do seu trabalho, do seu negócio. Então, seja muito bem-vindo, Vivian, muito obrigado por mais um convite. Já posso dizer que eu sou sócio do Compartilha Cat. Só falta ganhar ali a porcentagem ali do din-din, né? Opa! Mas muito obrigado por mais esse convite, por mais essa parceria. Espero contribuir para o seu canal e tentar inspirar pessoas a também transformar uma carreira aí sólida de sucesso. Maravilhoso, Renato. A gente quer saber tudo relacionado à carreira profissional. O que a gente pode fazer? Você que veio do CLT, agora você é empreendedor. Então, compartilha com a gente tudo que quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai poder aprender com você. Você que é fera no seu nicho, mas lembre-se, a gente, aqui o Renato, ele é autoridade em natação, esportes, mas tudo que ele faz pode te trazer ideias para o seu negócio. Então, compartilha com a gente como que começou sua carreira profissional, como que você decidiu hoje ser uma autoridade na natação, Nossa, se Renato? eu falar como começou a minha carreira, você vai dar risada, Vivi. Eu comecei como técnico de informática com 15 anos. Comecei meu primeiro emprego foi na Sabesp e eu entrei como estagiário. E o famoso estagiário era atender telefone, pegar malote e tirar xerox. Eram minhas três funções, eu só tinha que saber fazer isso. Só que com o tempo, tanto o meu chefe, minha equipe de trabalho percebeu o meu potencial. E aí me colocaram para coordenar uma equipe de motoristas que faziam fiscalização. Então, aquela conta que está para ser cortada, ou a pessoa que cortou fez uma religação. Aí eu era responsável por 15 motoristas. Eu fazia a escala deles de tudo que eles iam visitar, todos os imóveis por São Paulo. Então, qual que era a rota que eles iam tomar, qual que era o imóvel um perto do outro, daí eu desenhava a rota de cada um. Não existia Google naquela época, existia nada E disso. muito menos inteligência artificial, Muito né? menos. Pegava o mapão mesmo, aquele guia de São Paulo, aquele azulzinho, e ficava traçando a rota dos 16 motoristas. Então, eu ficava hoje traçando a rota do que ele ia fazer no dia seguinte. Aí ele me voltava e eu tinha que lançar no computador todas as visitas que ele fez. Aí, depois de um tempo, eu fui responsável pela empreiteira que fazia esses cortes que eles iam fiscalizar. Então, tinha uma empreiteira e eu passava o serviço para essa empreiteira. Então, eu passei primeiro para quem fiscalizava o serviço e depois para quem executava. E eu comecei a me destacar tanto que essa empreiteira me fez um convite para gerenciar a galera de corte. Só que eu fiquei meio preocupado. Eu falei, puta, se eu for para lá e essa equipe perde o contrato com a Sabesp, eu sou desempregado, então é melhor eu ficar aqui na Sabesp, porque aqui é mais sólido. Só que aí eu, bem audaz, que nem eu sou, eu fiz uma proposta. Falei, então tá, eu fico meio período na empreiteira e meio período na Sabesp. A empreiteira aceitou, mas a Sabesp não aceitou. Falou, não, ou você fica aqui ou você fica lá. Aí eu resolvi ficar na Sabesp. Foram 2 anos que eu trabalhei na Sabesp. Até eles me convidaram para continuar, mas eu resolvi ir para o Exército. Aí eu vou fazer CPUR, viro oficial, chego a segundo tenente do Exército, que é onde eu começo a ter mais contato com atividade física, que é onde me dá base até para eu pagar a faculdade, porque eu não tinha condições financeiras. E aí os 2 primeiros anos de faculdade eu pago com o dinheiro do Exército. Olha, então quer dizer que se não fosse o exército te ajudar aí em todo o seu processo, você hoje não estaria falando como autoridade na natação, porque de uma certa forma a gente às vezes acha que a gente faz uns caminhos inversos, mas no final sempre vai onde precisa ser, né, Renato? Sim, e o que eu falo, tudo que você aprendeu te dá base e te torna diferente dos demais. Que nem hoje eu tenho aplicativo de natação, hoje eu tenho plataforma de curso que foi na área da informática que eu sempre obtive.
Dentro da natação como professor, é a disciplina, é a hierarquia. Eu já levei aquelas pontes do exército no meio da aula de natação, eu montava aquelas falsa baiana, duas cordas, atravessava a piscina, as crianças atravessando a piscina. Então, são bases que te dão, que te tornam especial e diferente no mercado de trabalho. Ah, que nem eu tive um aluno que foi fazer uma pós comigo, ele comentou, nossa, eu fiz psicologia antes. Então, usa a psicologia na educação física. Nenhum professor vai ter a visão que você tem. Então, traga algo que você aprendeu da psicologia para cá, que é o que eu trago da informática para dentro do mundo da natação ou para a área militar, para o mundo da natação, que me torna diferente dos demais. Legal, Renato. Mas e que momento e que pessoa te ajudou a te inspirar para você seguir na área da educação física, né, como seu novo caminho? Primeiro que eu quase fui expulso de casa, né? A hora que eu falei que eu comecei a fazer faculdade de ciência da computação, cheguei até o segundo ano. Quando eu falei que eu não estava mais interessado em ciência da computação e ia mudar para educação física, meus pais quase me mataram, né? Vai morrer de fome, vai viver do quê? Professor ganha pouco, ainda mais de educação física. Então foi uma transição difícil para mim. E aí eu vou para educação física, só que gostava muito de musculação, minha área sempre foi. Eu comecei trabalhando na musculação e depois que eu caio para o mundo da natação. E eu tive o privilégio de ter dois professores na faculdade que foram meus mestres, que me guiaram, os meus mentores, foi o William Urize de Lima e o Alberto Clara, ambos técnicos da seleção brasileira. Alberto, técnico do Gustavo Borges, só o Alberto tem 5 medalhas olímpicas. E quando eu sento na faculdade, eu tenho a primeira aula, né? A primeira aula quando eu sento na faculdade é com os dois. Eu falo, nossa, eu quero trabalhar com esses caras são demais, velho. Conhecimento, que base. E depois de 2 anos na faculdade, eu começo a trabalhar para eles, porque eu vejo que tem um projeto dentro da faculdade que a gente conseguia dar aula para a comunidade e ganhar bolsa. Como eu não tinha condição financeira, eu prestei e passei em primeiro nessa prova. E o primeiro ano eu fui só professor, o segundo ano eles me colocaram como coordenador nesse projeto, que aí depois eles me chamam para a empresa deles, onde eu sou estagiário, professor e viro coordenador da empresa. E eu trabalhei com o William e com o Alberto durante 5 anos, que eram meus professores, e depois viraram os meus mestres. E quando que nasceu a natação criativa, Renato, né? Que nesse cenário, olha que legal, você que está nos assistindo, nos ouvindo, são processos. A gente precisa viver cada um deles, ganhar experiência onde a gente está, do que a gente faz, e aí a gente vai encontrando oportunidades, pessoas vai mostrando caminhos para a gente. Então compartilha com a gente aí, Renato, um pouquinho de como que nasceu a natação criativa. Olha, ele está aqui arrumando a casa, vocês nem sabem o que está acontecendo aqui. Tá trazendo um monte de surpresa. Já quero até ver o que que vem aí. Então, primeiro, ficou no meu incômodo, porque eu não entendia por que a criança vinha para o mundo da natação e às vezes ela não gostava. Então, às vezes o pai ia entregar a criança ali na porta da piscina e falava, nossa, professor, hoje foi uma briga para trazer ele para natação. Ou eu estava dando aula de natação, estava no meio da aula, a criança, tio, já acabou? Tio, já acabou? Quando eu vou embora? Eu entendi porque a criança não gostava da aula de natação. Porque a gente que lida com crianças, se está no final de semana, fala, vamos para a piscina, a criança comemora. Toda criança gosta de piscina. E você fala, quando ele vem para a piscina, ele não quer, então o que está de errado? O que eu percebi? Que as aulas de natação eram de 2 séculos atrás, as metodologias, o professor era do século passado e a criança desse século. A criança mudou e a gente não mudava as aulas, a gente continuava com os mesmos métodos. E aí eu comecei a fazer um pouquinho diferente, eu comecei a trazer jogos, comecei a trazer brincadeiras, trazer ludicidade para fazer a criança gostar. Por exemplo, eu tenho aqui o meu esqueleto, que a criança tem que montar esse esqueleto. E aí tem ele completo, eu só trouxe um pedaço dele. Então imagina, de um lado da borda estão os esqueletos, aí ele vai, nada, pega, na outra borda ele vai montando o esqueleto. Então ele tem um objetivo para ir e um objetivo para voltar. Porque o que eu percebi, eu vou no futebol, eu faço um gol, todo mundo comemora comigo. Eu tiro uma bola, todo mundo comemora. Na natação, quando eu chego numa borda, ninguém comemora comigo. Eu chego na outra borda, a natação, que a gente sempre brinca, é contar azulejo. Então, deixar a natação mais atrativa. Então, na hora que ele consegue completar a caveira, é um objetivo, é algo que ele consegue. Ou às vezes eu trago para ele montar um aquário, ele pega um aquário de um lado e ele monta de outro, e eu trago todos os objetos para ele colocando ali na borda, enfeitando. E aí você fala, mas é só com os pequenos que você faz isso? Não, eu tenho atividades com os grandes. Eu tenho aqui, por exemplo, acho que é da nossa época, Vivi, quando a gente brincava de detetive. Lembra do detetive? Aonde a pessoa matou, com que arma a pessoa matou e quem foi a pessoa?
Então eles vão numa borda, eles têm que pegar o local, a arma e quem matou. E até na outra borda. Quando chega lá, eu falo, vocês acertaram um, acertaram dois, até chegar no momento que eles acertaram três. E eles ficam curiosos, eles ficam entusiasmados para saber, para desvendar o mistério. Então, são várias Estratégias. atividades lúdicas que você traz, totalmente criativas para que as pessoas gostem mais da natação. Então, o aluno, ele quer ir lá pegar o objeto e depois ele quer deixar o objeto. O que que ele está fazendo no meio dessa transição, ele nem percebe. Mas o meu objetivo é esse meio, é onde eu estou dando a técnica, onde eu estou melhorando o condicionamento, onde eu estou dando qualidade de vida. E o último que eu trouxe aqui é o meu tabuleiro. Eu montei um tabuleiro para as crianças. Essa letra é sua, Óbvio Renato? que não, né? Ah, boa! Que letra bonita, eu já ia falar. Será que foi o Renato que escreveu? Quando eu nado crawl, eu ando 3 casas. Quando eu nado costas, eu ando 2 casas. Aí tem várias casas aqui, volte uma, avance. E aí o objetivo é começar no início e chegar até o fim. Então a criança, cada nado que ela faz, ela vai andando pelo tabuleiro até ela chegar no fim. Eu já tive criança que na hora que chegou no fim e não ganhou, falou: Nossa, tia, agora entendi, vamos jogar de novo? Ai, que E aí legal. ela começa, a gente faz 8, 10 chegadas sem ela perceber. E aí a gente vai dando mais objetivo, vai trazendo a ludicidade, e a criança quer retornar no dia seguinte. Eu até criei uma vez uma estratégia que a gente chamava de aula historiada, foi onde foi o boom da natação criativa, que a gente fez até um episódio sobre isso, que a cada aula era um pedaço de uma história. Então o aluno vinha, por exemplo, achava um pedaço de um mapa. Falava, tio, cadê o outro pedaço do mapa? Vem na aula seguinte que eu vou te mostrar. Aí achava o mapa completo. Tio, cadê o tesouro? Vem na próxima aula. E a aula começava a engajar, ser motivante e ser prazeroso. E foi aí que eu comecei a ministrar palestra, aulas em faculdades, formar professores com a metodologia da natação criativa. Que legal, Renato. Então quer dizer que a natação criativa realmente ela é criativa e ela traz essa parte lúdica, principalmente porque hoje a gente sabe que tudo é tecnologia, né? Tudo a gente inclusive está gravando num espaço lindo de gamers e as crianças, os adolescentes, eles ficam a maior parte do tempo no videogame, no celular, no tablet, e quando traz para a piscina, ele vai falar: tá, o que, que eu posso fazer aqui que vai me trazer coisas diferentes, inclusive, talvez, se eu for virar um gamer, para me trazer ideias, porque a gente precisa dessas criatividades. Então, a natação como esporte, nessa forma como você faz, ajuda ainda mais todas as pessoas que querem participar a se transformar, certo? Certo? A gente já trouxe o Mario, já trouxe o Minecraft, já trouxe o Sonic, vários jogos para dentro da piscina, ele vai nadando como se ele estivesse dentro do jogo. Ele vai então trazer o mundo dele para dentro da piscina. É muito mais atrativo, que nem os jovens. Hoje eu tenho um grande público de crianças jovens de aulas particulares, porque as mães me relatam que dentro das academias eles se sentem mais inclusos. E eles não gostam mais da aula, porque o adolescente ou ele é tratado como um mini adulto ou uma criança grande. Mas ninguém vê as características desse adolescente e faz a aula adaptada para eles. Então, a primeira coisa que vão falar, eles são aborrecentes, eles só reclamam, eles não estão afim. Mas é características deles. Na hora que uma criança tem alguma dificuldade, a gente traz atividade semelhante para essas características. Para o adulto, a mesma coisa. Mas para o jovem, a gente não traz aula que ele se identifique. Então é importante sempre se atualizar, se adaptar à pessoa que está aí com você, seja um adolescente, um jovem, um adulto, para não ficar monótono e ele permanecer sempre com você. Agora, Renato, você tem a plataforma Educar, você tem a parceria com a Swim Track e você tem um projeto foda que você falou. Desculpa, gente, mas foi ele que escreveu aqui, eu não posso deixar de falar. E também você faz pós-graduação em natação. Compartilha com a gente tudo isso, bem resumidamente, para que as pessoas saibam um pouquinho de cada negócio que você faz, A Renato. plataforma Educar foi no meio da pandemia, onde eu comecei a levar cursos para os professores. Eles estavam em casa, o professor estava ansioso o clube tinha fechado e eu já tinha experiência de fazer curso. E eu descobri que eu fui a primeira pessoa a dar curso pelo WhatsApp. Quando eu recebi o patrocínio da Meta, que antes era Facebook, e eu falei que eu fazia curso pelo WhatsApp, eu falei, como você faz o curso pelo WhatsApp? Em 2017 eu ministrava curso pelo WhatsApp. E aí quando chegou a pandemia eu já sabia fazer isso. E aí eu comecei a ministrar cursos, foram 18 semanas que São Paulo ficou fechado,
Eu ministrava um curso por semana, foram 18 cursos, e eu vendi 2.363 cursos em 21 estados e 20 países. Então, foi um boom de cursos sendo vendidos na pandemia, e aí eu resolvo fazer uma plataforma de curso com esses cursos e outros que eu coloco. Hoje a gente tem mais de 200 cursos, mais de 100 professores envolvidos. Depois a gente cria o aplicativo de natação, que ele é baseado nos principais motivos que o aluno deixa a natação para a gente aumentar o engajamento e a vida útil desse aluno. Então, a gente é baseado em 5 pilares para aumentar a vida útil. E nos últimos tempos, eu tive o meu sócio, Alberto Clara, aquele professor que eu falei que era da minha faculdade, ele deu aula para mais de 20 mil alunos e ele me escolheu como sócio. Então, algo eu tive diferente desses 19.999 alunos. E o Alberto ele vai se aposentar. Ele tem uma casa na Flórida, ele vai morar nos Estados Unidos, já está nessa transição, 3 meses lá, 3 meses aqui. Falei, Alberto, você não pode se aposentar com todo o seu conhecimento. Então vamos criar uma turma, a gente vai ministrar aula de maneira online para todo o seu conhecimento levar para esse grupo de alunos. Então, como é online e a gente tem a data de começo, mas a gente não tem a data de fim. Então, a gente pegou todo o conteúdo de natação, desde o zero, do básico até o avançado, e a gente vai fazendo uma formação de professores online. Ele é quinzenal, sempre aos domingos, às 18 ou às 20 horas. Então, imagina o conhecimento do Alberto passando para vocês. Hoje a gente tem mais de 6 países de alunos inscritos. Tem pessoal da Bolívia, pessoal dos Estados Unidos, né, até do Catar, estudando com a gente. A gente tem professor do Vietnã e ele passando esse conhecimento. A primeira turma, a gente já teve 50 e poucos aulas, foram 2 anos que a gente tem de curso. E a turma 2, a gente está na 28, 29 aula, 28ª, que é mais de um ano de projeto. Então, são alunos, a pessoa entra e sai no momento que ele quiser, todas as aulas ficam gravadas, e ou a pessoa pode assistir ao vivo, que a gente também vai sanar as dúvidas. A gente traz os temas relevantes e a pessoa começa a sanar as dúvidas dela. E a pós-graduação, que é meu último projeto, estou em parceria com o Instituto Valorize, a gente está em 12 cidades, mais o digital, só no digital a gente tem mais de 150 alunos, e o grande diferencial foi que a gente fez um conteúdo programático diferente, porque eu também percebia que a pós-graduação, eu estou em 6 instituições, é o mesmo conteúdo programático há 15 anos, e o mercado mudou. E aí a gente resolve trazer um conteúdo programático diferente, que a gente traz psicomotricidade, a gente traz aprendizagem motora, neurociência e com o corpo, maior corpo docente, o melhor corpo docente do mercado. Então, Renato, eu percebo que realmente você é uma autoridade relacionado à natação, esporte, em tudo aquilo que você tem de conhecimento, de informação, de networking, está tudo com você. Então, ó, presta atenção, você que é um empreendedor, um empresário, que quer começar um negócio, pega tudo isso que o Renato está trazendo para a gente e transforma aí para o seu nicho. Olha quanto aprendizado tem. Então, para a gente ir para os finais, Renato, compartilha com a gente uma mensagem de tudo isso que a gente falou, principalmente para quem já é empresário, para quem está querendo virar empreendedor, ou para quem não sabe nem para onde vai, de tudo isso que você faz, para que a pessoa pense e fale. Obrigado, Renato, por você compartilhar essa ideia com a gente. Eu acho que eu percebo muito que as pessoas começam novos projetos e terminam rápido. As pessoas não têm paciência e não dão continuidade. Que nem o projeto do podcast, por exemplo. Eu demorei 1 ano e meio para ele pegar. A plataforma de curso foi aproximadamente por aí, o aplicativo também. Então, os projetos demoram para vingar. É 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos. Então, tenha paciência, tenha persistência, que uma hora o projeto vai virar, não é porque ele não fez aquele resultado a curto prazo, que a longo prazo ele não vai ter sucesso. Então dê tempo para o seu negócio amadurecer, que lá na frente você vai ter o reconhecimento que às vezes você não tem hoje. Maravilhoso, Renato. Muito obrigada por você estar mais uma vez aqui comigo no Compartilha Cast. Coloca aqui ó, na câmera do meio que o nosso diretor, Gabriel, Rodrigo Gabriel, está aqui com a gente. Onde que as pessoas conseguem te encontrar, até para aprender mais com você, tirar dúvida? Então, Rodrigo Gabriel, direto do Sacomã para todo o Brasil, né? Aqui na câmera do meio, a gente tem um livro da natação criativa que a gente acabou de lançar. Eu escrevi 2 capítulos, são diversos autores, e você pode achar isso e muito mais, tudo @natação criativa. Quer no YouTube os podcasts? @natação criativa. Quer o maior canal da América Latina no Instagram? @natação criativa. O que você quiser aí, é só procurar natação criativa. Você percebe que então você, mesmo não sendo da natação, mas quer aprender um pouquinho mais,
é com o Renato da nossa Estação Criativa, um cara super amigo, é um amigo da pá, como eu disse, né? Que pode te ajudar a pensar diferente e criativamente para o seu negócio. Então, gratidão, Renato, por você estar mais um ano aqui, mais um episódio no Compartilha Cast. Muito obrigada. Muito obrigado, Rodrigo Gabriel, por você estar aí comigo nos bastidores, me apoiando, me ajudando aqui. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Já sabe, se você não está inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, meninos, muito obrigada mais uma vez. Um brinde a 2026. A 2026. E até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.